Devocional. Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 16 de setembro. Aprenda com as orações de Jesus. Pai, perdoe-lhes, porque não sabe o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Creio que a maneira como as pessoas oram e as coisas pelas quais elas oram revelam muito sobre o seu caráter e a sua maturidade espiritual. Houve um tempo em que a minha vida de oração não indicava muita maturidade espiritual. Embora eu fosse uma crente nascida de novo, cheia do Espírito Santo e que ensinava a palavra de Deus, minha oração era pateticamente carnais. Quando eu orava, tinha uma lista de pedidos para os quais achava que Deus tinha de dizer sim, para que eu pudesse ser feliz. E todos eles eram coisas naturais. Senhor, faça o meu ministério crescer. Dê-me um carro novo. Faça isso, faça aquilo, faça o David mudar. Faça as crianças se comportarem, e daí por diante. Como resposta, Deus simplesmente me disse: quero que você ore, examine as orações de Jesus e as orações de Paulo. Depois falaremos sobre a sua vida de oração. É claro que existem muitas orações ao longo da Bíblia, principalmente nos Salmos. Mas Deus me disse para fazer as orações de Jesus, que se encontram nos Evangelhos, e as orações de Paulo, que se encontram nas Epístolas. Quando comecei a orar da maneira que Jesus orava, descobri que realmente não existe uma maneira mais poderosa de orar do que orar a palavra de Deus, porque ela nos mostra o que é importante para Ele. Ele fazia orações como a que lemos no versículo de hoje, e muitas outras, inclusive a oração pedindo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. A oração dele por unidade entre o seu povo, ver em João 17, versículo 23, é a sua oração por Pedro. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Lucas capítulo 22, versículo 32. Eu o encorajo a ler os evangelhos e ver como Jesus orava, e depois orar da mesma forma quando você for falar com Deus e ouvi-lo. A palavra de Deus para você hoje. Ore para que Deus revele o seu amor por você e para que você se torne consciente dele.